Bom dia, meus amados. Agradecendo a Deus por mais este dia, tornando Ele proveitoso e agradável. Sempre refletindo um pouco sobre as coisas de Deus, aprendendo e nos lembrando sempre de tudo quanto o Senhor já tem nos ensinado, tem nos dado. Mas como é bom a gente estar, sabe, meditando sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensina, porque isso nos traz sempre a uma realidade que o Senhor quer que nós vivamos. Termos consciência do que estamos vivendo, daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. E é importante, irmãos, estar atentos. Há muita coisa errada, muita coisa que não se ensina de maneira correta. E a única referência que Cristo nos deixou, irmãos, é a sua palavra, é o seu evangelho. É por ele que nós teremos toda a resposta, porque o Espírito opera através desta verdade. Esta boa nova que Cristo nos trouxe, esta mensagem de salvação, é o fundamento, sabe, que nós devemos tomar para que a nossa vida seja encaminhada de maneira perfeita e possamos cumprir exatamente a sua vontade e adquirir a condição necessária para entrarmos no reino de Deus. E eu queria nesta manhã, irmãos, compartilhar com vocês, sabe, situações que muitas pessoas estão passando, estão vivendo, porque não tem um direcionamento exato, né? Porque muitas vezes a própria igreja não transmite uma mensagem correta para que a pessoa busque realmente o que necessita. Mas eu não estou questionando nada disso, eu estou apenas querendo mostrar que existe um caminho perfeito, que é a palavra do Senhor, e ela vai nos ensinar exatamente o que devemos fazer, porque tudo que necessitamos está aqui. O Espírito simplesmente vai nos orientar de maneira perfeita, mas devemos aprender a conhecer esta verdade e nos deixarmos guiar por aquilo que o Senhor nos fala. Porque nós só buscamos de Deus, irmãos, em tempos difíceis. Eu me lembro que eu só me apeguei ao Senhor, só fui atrás dele quando eu estava vivendo um momento bem difícil na minha vida. E houve uma necessidade realmente se criou dentro de mim uma necessidade de buscar de Deus, e eu fui atrás justamente para poder entender o que estava acontecendo e o que deveria fazer para que a minha vida e a minha situação mudasse. Isso acontece com muita gente. Muita gente só se chega ao Senhor porque está numa condição extrema, difícil, de doença, sabe, de situações conflitivas, né? Ameaças de morte, de tanta coisa que muitas vezes a pessoa não tem uma escapatória no mundo natural. E a pessoa começa a buscar de Deus, se dispõe mais a buscar de Deus. E o Senhor nos ensina justamente isso, né? Ele diz, olha, aquietai-vos, né? Jesus diz assim, vinde a mim os cansados sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Vos aliviarei. No livro de Mateus 6,33, Jesus diz, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou beber, sabe? Diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Veja o que Cristo ensina, irmão. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Por que Jesus nos ensinaria isso? Porque Ele, para que a nossa vida ela comece a ter um rumo. E sobre esse, vem outros questionamentos que a gente precisa ter e que a palavra sempre nos dará. A palavra de Deus nos fala justamente a respeito de um reino e de uma justiça que é de Deus, mas que nós não conhecemos. E como encontramos esse reino?
como nos adentramos nesse reino, como achamos a sua justiça. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, ele diz assim, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Não pode ver o reino dos céus, versículos 3 e 5, né? Ou seja, Jesus está dizendo, olha, você necessita adquirir uma condição que te permita entrar lá. Por quê? Porque naturalmente você não pode. Está dizendo que não nascer de novo, que não nascer da água e do Espírito. Ele está dizendo, a tua condição não te permite conhecer o reino, não te permite te adentrar nele, não te permite saber o que é e como viver em função dele. E aí você vai questionando outras coisas, né? E como eu recebo o Espírito, então? Porque eu preciso conhecer o reino, preciso me adentrar. E este é o caminho, irmão, que nós devemos buscar para que a nossa vida ela comece a ter realmente um rumo certo, correto. Porque todas as coisas, irmãos, elas só acontecerão na nossa vida pelo seu Espírito. É só Ele que pode nos dar esta condição. E vejam o que a palavra de Deus fala, irmãos, no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, capítulo 1, versículo 13. Veja porque a palavra de Deus diz. E também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tendo nele crido, diz assim, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, muitas vezes na igreja te dizem assim que o Espírito é dado no batismo, nas águas. João Batista, irmãos, quando ele anunciou a Cristo, a vinda do Senhor, ele estava dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento de pecados. Preste atenção. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. Mas vem após mim, já não era ele, não era no batismo nas águas. Ele diz, mas vem após mim aquele que vos batizará com Espírito e com fogo. Com Espírito e com fogo. Mas não era João Batista e não era no batismo nas águas. Isso nada impede, irmãos, de que o Espírito se manifeste também no batismo nas águas. Mas o Espírito é livre, ele é Senhor. Ele se manifesta e se adentra na vida da pessoa no tempo que ele quiser, no tempo que ele entender que é o tempo certo. Ele não está sujeito a um ritual. Então não é por causa do batismo que o Espírito entrará na tua vida. Mas nada impede que isso aconteça também. O que é importante poder entender que o Espírito é livre. Ele não é ritualístico, ele não se adentra na vida de uma pessoa por causa do ritual. Olha, se você se batizar nas águas, o Espírito entrará na tua vida. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que quando você ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e você crê nele, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Olha a diferença. Quando você ouve o evangelho de Cristo e crê nele, então o Espírito te é dado.
Então, aprendamos pela palavra, porque é pela palavra que seremos julgados, irmãos. Não é por aquilo que a igreja nos ensina. Nós devemos examinar sempre aquilo que estamos recebendo da igreja, verificando se isso de fato está escrito. Porque nós seremos julgados pela palavra, por aquilo que está escrito. E é isso que importa. Por isso que devemos ter uma vida consciente, saber o que estamos fazendo, saber o que estamos vivendo, saber o que estamos recebendo de Deus. Precisamos compreender o rumo que está tomando a nossa vida, porque o Espírito agora, estando em nós por causa da nossa fé na palavra, ou seja, em Cristo, porque a palavra é Cristo, a verdade é Cristo, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é Cristo. O Verbo revelado a nós é Cristo. E cada vez que nós examinamos esta verdade, estamos conhecendo a Cristo. Ele está sendo revelado a nós através do seu Evangelho, através da sua palavra. E a justiça de Deus, né? É justamente sobre esta verdade. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 1:16, 17, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, olha, falando sempre do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É por isso que Jesus veio primeiro para o seu povo. Mas ele diz assim: porque neste Evangelho se encontra a justiça de Deus, de fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Então, quando nós conhecemos a Cristo, conhecemos sua verdade, estamos conhecendo a Cristo, estamos conhecendo o seu reino e estamos aprendendo a nos justificarmos. Estamos aprendendo a fazer justiça em função da sua verdade. Porque fazer justiça é você cumprir a vontade de Deus. Então, quando você se adentra através do Espírito, quando você começa a conhecer os fundamentos de Deus, os fundamentos que há em Cristo, a sua santidade, tudo aquilo que Ele é, e você começa a, através do Espírito, adquirir essa condição que Cristo tem, então você está fazendo justiça, está vivendo na justiça do Senhor, e esse processo está te aperfeiçoando, está simplesmente te santificando, porque você está se tornando parecido com Cristo, em semelhança a Cristo, que essa é a vontade do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Cristo se revela no seu Evangelho, na sua verdade. Nós conhecemos a Cristo através da sua verdade. Conhecemos toda a sua condição, tudo o que Ele é. Conhecemos o seu plano de salvação, a maneira como Ele quer que nós possamos chegar em salvação. E o Espírito, irmãos, opera em nós toda condição, toda sabedoria, todo entendimento, toda capacidade, tudo o que nós necessitamos receber está nele. Porque sem Ele, nós jamais poderemos nos adentrar, jamais poderemos conhecer, jamais poderemos ver, jamais poderemos entender o que é ter uma vida em Cristo. Tudo o que Cristo Ele envolve uma condição espiritual, porque Ele é Espírito. Deus é Espírito, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Tudo, o seu reino é espiritual, a sua verdade é espiritual, só se vive pelo Espírito. Ninguém é capaz de viver este Evangelho carnalmente, ninguém. Porque o Espírito somente opera em função desta verdade.
a partir do momento que ele faz parte da tua vida. Então, sim, a tua vida começa a tomar um rumo. Por quê? Porque o Espírito é o encarregado, ele é o responsável, ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia. Quando nós recebemos o Espírito, estamos encaminhados de maneira perfeita, porque ele operará sobre nós todo o que necessitamos receber para cumprir uma vida para o Senhor aqui, de maneira consciente, de maneira compreensível, ou seja, discernindo perfeitamente as coisas, sabendo exatamente o que o Senhor está me dando e colocando em prática todo o ensinamento. Então, ser cristão, irmão, ser cristão sempre será viver uma vida observando a Cristo na sua essência, através da sua verdade, para que o Espírito opere sobre nós. Exatamente isto. A condição que Cristo tem sobre a nossa vida, ou seja, Ele vivificará esta palavra em nós. Esta verdade será vivificada quando nós somos vivificados pelo Espírito. Em função desta verdade, nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo santificados. Por quê? Porque estamos adquirindo a essência de Cristo em nós. Então, se Cristo é misericordioso, o Espírito operará sobre nós a sua misericórdia. Se Ele é benigno, Ele operará sobre nós a sua benignidade, a sua paciência, o seu amor, o seu perdão, a sua longanimidade e assim por diante, toda a capacidade que Cristo tem, Ele simplesmente estará trabalhando, operando na nossa vida para que nós possamos nos tornarmos parecidos com Cristo. Nunca seremos como Ele, porque nós somos pecadores. Mas o Espírito operará toda a nossa vida para nos aperfeiçoar. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo diz: tenho, porém, que aquele que começou em vós a boa obra há de vir aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O Espírito de Deus, irmãos, a partir do momento que te foi dado, Ele trabalhará na tua vida para que você possa arrancar da tua vida o velho homem, aquele que era pecador, malicioso, mentiroso, falso, e assim por diante, toda essa condição maligna que há sobre o ser humano e que todos nós vem de lá. Cada um de nós, toda pessoa que chega a Deus vem do pecado. Vem do pecado. Mas a partir do momento que o Espírito nos é dado, nós começamos a ser tratados como uma nova criatura. Uma criatura que nasceu de novo, que nasceu em santidade, que nasceu na justiça do Senhor. Então, tudo que nós começamos a receber é um tratamento sobrenatural que o Espírito opera sobre nós para que possamos adquirir exatamente a condição necessária para entrarmos no seu reino eternamente, para que o objetivo da promessa se cumpra em cada um de nós. Há um caminho, irmãos, que Cristo nos ensina através da sua palavra. Por que Paulo nos fala da simplicidade do Evangelho? Porque há objetivos específicos que nós precisamos alcançar. Nós necessitamos conhecer a verdade, necessitamos crer na verdade, necessitamos receber o Espírito Santo, ou seja, um novo nascimento, para podermos nos adentrar no seu reino e poder viver uma vida segundo a sua justiça, segundo a sua vontade. E tudo isto, irmãos, todo este processo, a partir do momento que você aceitou esta verdade na sua vida, que tomou ela como referência para a tua vida, que você crê verdadeiramente neste Evangelho da salvação, que é o próprio Cristo, o Espírito foi dado e a partir disso, irmãos, a tua vida será encaminhada por Ele. Tudo o que você necessita é Ele que vai te dar.
Tudo que você precisa receber, tudo que você precisa adquirir do Senhor é o Espírito que é o encarregado, Ele é o responsável de nos dar, de nos aperfeiçoar, de nos capacitar, de nos ensinar, né? João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, né? Diz assim, que o Espírito, o Consolador, né, nos será dado da parte do Senhor e Ele nos ensinará todas as coisas. Ele, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas. Ele é o responsável, irmãos. Nós necessitamos ficar preocupados com tanta coisa. Nós necessitamos buscar dele. Conquistar ele. E como vamos conquistar o Espírito? Através da palavra. Medita, reflita sobre este Evangelho. O Novo Testamento é a revelação de Cristo. É a boa nova. É a revelação de Cristo, o seu plano de salvação. É Deus sendo manifesto para que se adentre em nós e viva em nós. Esta condição, irmãos, nós necessitamos. Quanto mais você medite na palavra, você vai conhecer a Cristo. E o Espírito te será dado justamente pela fé nesta verdade. A nossa fé, irmãos, ela tem que se fundamentar justamente nesta verdade. Se você a ouve, se você crê, você será selado. Veja, crer nesta verdade, conhecendo ela, ouvindo ela. E a partir do Espírito, irmãos, a tua vida já está encaminhada, porque Ele simplesmente fará tudo o que você necessita. Tudo o que você precisa receber. Mas Ele te aperfeiçoará para você entrar no reino de Deus, como igreja santa, sabe? Sabendo exatamente o que você deve fazer, como a tua vida deve ser vivida, desenvolvida, qual é o teu ministério, qual é o teu dom, tudo o Espírito te dará. Por isso que muitas vezes nós complicamos as coisas, porque nós buscamos maneiras de querer entender. Irmãos, aquilo que o Espírito de Deus nos dá, somente Ele pode nos dar. Não há homem nenhum, instituto, nem essas faculdades de teologia. Irmãos, a capacidade que o Espírito te dá, a sabedoria que o Espírito te dá, o discernimento que o Espírito te dá, somente Ele pode te dar. Somente Ele pode te dar. Porque só Ele tem a capacidade de nos preparar para ter uma vida com Deus eternamente. Mas seja sábio. Apegue-se à verdade. Deixe-se guiar por ela, porque ela vai te ensinar perfeitamente. Em tudo. Porque o Espírito é perfeito, irmãos, e Ele jamais te deixará confuso. Se você buscar mesmo, se você se apegar a esta verdade, e você tomar ela como referência para a sua vida, Senhor, eu quero viver a minha vida em função da tua verdade, porque eu quero alcançar a salvação. Eu estou determinando na minha vida que eu estou me negando a tudo aquilo que eu sou, a tudo aquilo que eu penso, a tudo aquilo que eu entendo, para que através da tua verdade a minha vida possa ser projetada ao propósito que o Senhor tem em mim. Mas eu vou me esforçar, eu vou conhecer, eu vou me adentrar nesta verdade para que o Espírito em todo o tempo opere sobre a minha vida e me dê a condição necessária. Tudo está aqui, irmãos. Tudo está aqui. Tudo está aqui. O Espírito de Deus te é dado pela fé na palavra do Senhor. Mas a partir do momento que você recebeu o Espírito te eleva e te dá a essência de Deus, a condição que Deus tem
se torna espiritual. Aí o Espírito adentra no seu reino. Ele começa a te revelar como é o reino de Deus. Há tanta coisa que o Senhor quer nos ensinar. Te capacita para você viver na sua justiça, vivendo sempre para fazer a vontade de Deus. Te discerne perfeitamente em tudo que você necessita entender. E não é em tudo. O Espírito jamais te dará tudo. Ele te dará a parte que é necessária para a tua vida. Entendamos isto. Eu, como membro do corpo de Cristo, irmãos, eu recebo a porção de membro. A sabedoria plena como membro, não como corpo. Cada membro do corpo recebe a porção perfeita. A unção, a capacidade sobrenatural. E é por isso que necessitamos convivermos com os outros. E assim por diante. O Evangelho, irmãos, tem a ver justamente como finalidade que nós amemos uns aos outros. Que amemos ao próximo como a nós mesmos. Isso só acontecerá, irmãos, quando entendamos que a porção que Deus me deu é apenas uma porção. Mas que meu irmão, que meu próximo tem uma outra porção. E a convivência deste corpo, a comunhão deste corpo, é que tornará a igreja sábia, poderosa, amorosa, né? Misericordiosa. Porque a porção de um, mais a porção do outro, mais a sabedoria do outro, mais o poder do outro, mais o dom, mais o ministério e assim por diante, vai fazendo com que a igreja se torne forte e cumpra o propósito de Deus. Entenda isso, irmão. O teu alvo principal é o Espírito de Deus. E ele só te será dado por você dar valor a esta verdade, ao Evangelho que Cristo deixou. Se você ouve, como eu ouço, quando você está meditando, quando você está observando o que está escrito, é o Espírito que está falando com você. Quando você crê nesta palavra, o Espírito se revela em você e torna esta palavra viva em você. É Ele que opera tudo sobre a nossa vida. Reflita sobre isso, irmãos. Examine a palavra. Não se deixe guiar apenas por aquilo que eu falo, mas verifique, vá observando, vai se aprofundando, você vai descobrir que há um caminho perfeito por onde o Senhor quer te ensinar tudo. E tudo está escrito. Tudo está escrito. Por isso que devemos examinar sempre a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Propague esta mensagem, irmãos. Se de alguma forma te ajuda a entender as coisas, se de alguma forma, sabe, alegra teu coração, de alguma forma te faz refletir sobre a tua própria vida para você mudar, talvez, para você entender melhor as coisas. E se a tua vida já está sendo vivida corretamente, então, que seja um ânimo a mais, para que você prossiga com boa disposição, com alegria no teu coração. Mas propague esta mensagem, né? Viva segundo a vontade de Deus, que é levar a mensagem de Cristo ao mundo, a cada pessoa, ao próximo, sabe? Amém, irmãos? Propague esta mensagem a seus amigos, familiares, conhecidos, né? Que possa chegar, o importante é que chegue, que as pessoas possam ter um momento para refletir, porque eu sei que isso fará a diferença. Amém, meus amados. Tenha um bom dia. Deus abençoe.